Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Instagram do Complexo de Saúde São João de Deus, o Complexo de Saúde da sua confiança, que toda terça-feira às 19h30 traz esse grande projeto Saúde em Pauta, que visa levar conhecimento e informação a todos vocês, nossos internautas, nossos usuários, vocês que estão presentes em várias partes do Brasil e do mundo, nos acompanhando pela Rede Mundial dos Computadores e em especial também as 54, ou melhor, 53 cidades, né, Divinópolis, mais 52 cidades que nos acompanham e que estão sendo referência, né, aqui no nosso Hospital São João de Deus, nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje, mais um importante tema nós vamos trabalhar aqui durante a nossa apresentação, que traz como tema a prevenção do câncer coloretal. E para debater, então, este importante tema, nós vamos contar com a participação dos proctologistas do Complexo de Saúde São João de Deus, o Dr. Fábio Henrique, que já está aqui presente conosco no auditório do Complexo de Saúde, e também a doutora Fernanda Elias, que por meio do seu Instagram estará aqui conosco, dividindo a tela daqui a pouquinho, certo? Lembrando que o nosso projeto ele tem como objetivo também a interação com vocês, nossos internautas. Então, durante toda essa transmissão, esses próximos 55 minutos nós vamos ter aí de bate-papo, vocês podem enviar suas perguntas, suas dúvidas, para que possam ser esclarecidos aqui pelos nossos profissionais, membros do nosso corpo clínico do Complexo de Saúde São João de Deus. Bom, enquanto eu solicito então a doutora Fernanda Elias para que ela possa aí fazer a sua solicitação e participar dessa live, eu vou aproveitar a ocasião para agradecer em nome de toda a diretoria do Complexo de Saúde, que está sempre acompanhando o nosso projeto, e inclusive também agradecer a produção, né, dessa nossa live, por meio da gerência de ensino e pesquisa e também da assessoria de comunicação do hospital, né, agradecer por esse projeto e agradecer também aos membros do corpo clínico que estiveram presentes conosco, né, nessas edições que ocorreram nessas últimas semanas. A começar com a doutora Shirley Menezes, ela que abordou o tema Covid-19 na infância. Também destacando aqui a presença da doutora Ione Matar, que esteve com a gente na segunda edição com o tema Amamentação na Maternidade e nas primeiras semanas de vida. Tivemos também o tema Humanização na Assistência à Gestante, com a doutora Marina Neves. Na quarta edição, contamos com a presença do Dr. Lucas Fragoso e Dr. Claudemiro Neto, por meio do tema Câncer de Pulmão e Tabagismo. Tivemos também o tema Desafios da Doação de Órgãos em Tempos de Crise, com a cirurgiã torácica, a doutora Ana Paula Coimbra Israel, e também com o doutor Omar Lopes Cansado, ele que fez essa participação especial conosco nessa transmissão. Tivemos também a presença da doutora Nayara Gonçalves, ela com o tema Implantação do Serviço de Cuidados Paliativos no Complexo de Saúde. Com a equipe também de cuidados paliativos, eles interagiram aí durante 1 hora de transmissão sobre esse importante tema, esse importante serviço que foi inaugurado aí pelo Complexo de Saúde neste mês de setembro, no início deste mês, certo? E hoje, então, como eu disse, nós temos aí um importante tema que é a predisposição ao câncer hereditário com o doutor Fábio Henrique e também com a doutora Fernanda Elias, que deve estar entrando aí conosco daqui a pouquinho. Certo? Câncer coloretal, desculpa, falei câncer hereditário, câncer coloretal, o Dr. Fábio aqui me chamou a atenção com relação ao tema, tá bom? Então, câncer coloretal com o Dr. Fábio Henrique e também com a doutora Fernanda Elias. Dentro, então, dos próximos minutos, nós vamos iniciar a divisão de tela, mas antes, eu gostaria de incentivar vocês, né, a conhecer um pouco mais do nosso Complexo de Saúde por meio do nosso Instagram, né? No nosso Instagram nós estamos sempre colocando alguma informação nova, todas as novidades, a inovação que o Complexo de Saúde São João de Deus tem feito ao longo desses últimos anos, né? Nós, como vocês bem sabem, nós mudamos a nossa marca ao completar 50 anos de existência, né, na nossa instituição. E com isso, nós nos tornamos um verdadeiro complexo de saúde. E as pessoas até hoje perguntam, mas por que um complexo de saúde, né? Porque, na verdade, antes nós éramos um hospital e hoje nós estamos trazendo muito mais para a sociedade, né? Nós somos muito mais do que um hospital. Nós somos também uma clínica de consultórios que está estrategicamente localizada no coração de Divinópolis, ali no centro da cidade,
atendendo a diversas especialidades, com um corpo clínico renomado. Então, vocês que desejam fazer alguma consulta com os nossos profissionais, basta entrar em contato com a nossa clínica de consultórios e agendar a sua consulta, tá certo? E vocês também têm à disposição a nossa clínica de oncologia, a nossa clínica de oncologia localizada aqui do lado do complexo de saúde, né? Fácil localização, para que os nossos pacientes tenham total comodidade no tratamento do câncer, né? Então, por isso e por muito mais, o nosso Hospital São João de Deus se tornou um verdadeiro complexo de saúde São João de Deus. Isso também, sem contar da nossa escola de enfermagem, né? Nossa escola técnica, não forma só profissionais da área de enfermagem, mas também formamos profissionais de radiologia, né? Já há mais de 50 anos participando aí conosco, formando turmas, não só para o complexo de saúde, mas também para diversas instituições de saúde da região e de todo o estado de Minas Gerais. Bom, feita a introdução então, já vejo aqui que a doutora Fernanda Elias Rabelo está conosco, já solicitou sua participação e eu a partir de agora vou então autorizar para que ela esteja participando do nosso projeto Saúde em Pauta, né? Que vai trazer hoje mais um tema muito importante, reitero com vocês, como profissionais aqui do nosso corpo clínico, certo? Bom, eu percebo aqui então que a doutora Fernanda Elias já está conosco, estamos dividindo tela com ela a partir deste momento. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas à doutora Fernanda. Consegue me ouvir, doutora Fernanda? Consigo. Boa noite para você, para todo mundo que está conosco aí. Vamos falar um pouquinho dessa doença que aflige tantas pessoas, né, Rubens? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer, né, participar desse bate-papo com o Fábio, meu parceiro aí de profissão, de tudo, né, Fábio? Deve estar aí com você, né? Sim. Ele Prazer. está aqui do meu lado, tem uma analogia, que a parceria de vocês é tão grande como o Ronaldinho e Romário, não é isso? Bebeto e Romário. É uma parceria de Tipo isso. sucesso, Isso aí denuncia a nossa idade um pouco também, né? né? Bom, aí já é com vocês. Bom, mas enquanto então eu cedo meu espaço aqui para o doutor Fábio, né, respeitando todo o distanciamento social, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, falasse um pouco do seu trabalho, né, sua formação, desde quando está aqui no nosso complexo, enquanto isso ele chega aqui e toma parte aí da live juntamente com você, tá Tá bom? joia. Bom, eu sou Fernanda, né? Sou coloproctologista. Sou nascida aqui em Divinópolis. Me formei em medicina pela UFMG em 2005. Depois fui para residência de cirurgia geral. Para quem não sabe, o coloproctologista, ele é uma especialidade da área cirúrgica. Primeiro a gente faz a cirurgia geral e depois a gente vai para a subespecialidade cirúrgica, que no caso é a cirurgia do cólon e do reto, né? Também chamada de cirurgia coloretal. É, é... Então eu fiz essa residência, minha primeira residência em cirurgia geral na Rede FEMIG, em Belo Horizonte. Já estou vendo até a Patrícia aí que dividiu comigo a residência, né, Pati, na Rede FEMIG. Depois a gente se viu de novo, a Pati foi para a plástica e eu para a coloprocto no Felício Roxo. Então depois eu fui para o Felício Roxo, foi onde a gente se viu e conheceu, né, Fábio? Aí, ó, saudade também, Pati. Lá no Felício Roxo, na residência de coloproctologia, uma residência que foi muito legal, né, Fábio? É isso aí. Boa noite a todos. Boa Queria agradecer a noite. oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao Rubens pela hospitalidade, aqui ao Complexo de Saúde São João de Deus, por abrir esse espaço importante para que nós possamos hoje falar e mostrar um pouco a respeito do câncer coloretal e falar um pouco do nosso trabalho também, dos nossos objetivos. E lembrando um pouco aí dessa trajetória, né, Fernando? Uhum. Começou lá em 2000 e... não pode falar. E realmente foi uma época muito boa, a época da residência, na qual a gente já começou a traçar planos, né, para a carreira futura e acho que a gente tem conseguido desenvolver isso bastante, né? E hoje nós estamos aqui falando a respeito um pouco disso tudo, né, dentro do nosso foco de trabalho, da nossa área de atuação, que é a coloproctologia, e viemos falar de uma doença que é a segunda doença maligna, o segundo câncer mais comum no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres.
Até pouco né? tempo assumia o terceiro lugar, né, Fábio, no ranking dos cânceres mais frequentes, e hoje já assumiu o segundo lugar. E isso denota para a gente a importância de ter um mês durante o ano dedicado à conscientização sobre esse problema, principalmente a visão, né, assim, o objetivo desses meses de conscientização é a prevenção, é a detecção precoce, né, em estágios precoces. Lembrando que o câncer coloretal, né, que é o câncer do intestino, é um câncer, um dos únicos aí passíveis da cura, porque com a prevenção a gente consegue tratar esse câncer sem cirurgia, né, tratar já nas fases iniciais e até antes mesmo de virar câncer, né? A gente trata e retira as lesões pré-malignas. Então, os pólipos, antes deles se tornarem câncer, a gente consegue retirar esses pólipos e isso é muito bacana. Isso faz com que a gente coloque ele na classe dos cânceres que são totalmente curáveis, totalmente preveníveis, né? Um dos únicos aí que são totalmente preveníveis. Isso é muito legal da gente também tá divulgando. Então, acho que a gente pode começar aqui falando um pouco sobre o que é o câncer coloretal, né? E é o câncer conhecido como câncer do intestino, não é isso? Uhum, isso E mesmo. a gente fala coloretal porque acomete o cólon e o reto. Mas Uhum, dentro dos tumores que acometem essa parte do aparelho digestivo, a gente também tem que lembrar dos cânceres de ânus de canal anal. Tá? Então, o câncer de intestino acaba sendo uma forma de designar todos essas lesões, todas essas lesões que acometem esses órgãos, né? Fernanda, conta pra gente, então, né, o que é o câncer de intestino? uhum. Bom, o câncer de intestino é uma lesão que acontece, né? Então, é um carocinho que ele começa na parede interna do intestino grosso, né? Isso eu vou falar dos principais, são os cânceres do intestino grosso mesmo, do reto e do ânus, né? Então, ele aparece como uma pequena lesão, uma pequena verruguinha, um pequeno caroço dentro da parede do intestino, que se não tratado, esse caroço ele cresce de tamanho, podendo chegar a obstruir toda a luz do intestino. Ao obstruir a luz do intestino, o paciente começa com sintomas de cólica, de sangramento, é, começa com um mal-estar, né? Mas a gente tem que lembrar, isso é super importante, né, Fábio? Que o principal, o primeiro sinal do câncer do intestino, justamente é uma dor abdominal vaga, aquela dor abdominal inespecífica que muitas vezes a gente tem, que a gente não dá muito valor para ela e vai passar na vida ali. Esse é considerado o primeiro sinal do câncer de intestino. Né? O primeiro sintoma, desculpa. O primeiro sinal, o sinal mais frequente do câncer de intestino é o sangramento. Né? Então, o sangramento, ele é o primeiro sinal, é o sinal mais alarmante, né? Todo mundo que sangra pelo ânus, sangra nas fezes, tem, assim, um alarme, um susto quando isso acontece. E, às vezes, esse sintoma, que é essa dor incaracterística, essa dor que a gente não sabe muito bem definir, né? Que acontece na barriga, isso já está acontecendo há algum tempo antes de iniciar o sangramento. Então, é importante a gente. Teve alguma coisa diferente, está sentindo uma dor que persiste por mais tempo, essa dor que a gente não dá muita bola para ela, que a gente não consegue definir que horas que ela chega, que horas que ela vai embora, mas que ela está persistindo por um período de tempo superior aí a um mês, é uma dor que tem que te levar a procurar um médico para a gente entender que dor que é essa, né? Então, nem sempre a dor em característica ela é o sinal do câncer do intestino, mas é também considerado o sinal precoce. Então, pode ser um câncer de intestino e pode ser um tanto de outras coisas, né, Fábio? E por isso que é importante a atenção, né, a esse sintoma e a busca por ajuda, né? Porque é muito comum as pessoas negligenciarem, as pessoas não darem valor a esse sintoma, que às vezes é vago, que é a dor abdominal. Mas o pessoal tem que entender que não é normal ter dor abdominal, não é comum se acostumar à dor abdominal. Então, sempre é importante buscar auxílio com um profissional qualificado, para que ele possa tentar elucidar a causa dessa dor, que tem diversas causas, né? Tem diversas formas, diversos tipos de dor, mas é importante a pessoa saber que não é comum sentir dor. E a gente percebe, às vezes, que nos diagnósticos tardios, por exemplo, a gente vê que o paciente já sentia dor há algum tempo. E a gente não está falando de 2 semanas, 3 semanas, não, nós estamos falando de meses,
e às vezes até anos, né? Então é importante lembrar desse detalhe. Acho que outro ponto muito importante é a questão da alteração do hábito intestinal, né? Porque É o além famoso da dor jeitão do intestinal, intestino, né? Você tem um intestino que funciona num jeitão e ele passa, ou ele é mais preso e começa a soltar, ou ele é mais solto e começa a prender. Então, a alteração do seu jeitão aí do intestino, isso também é um sinal de alarme muito importante, né? Não tem isso assim, o intestino é mais solto, é mais normal. Não, você tem o seu jeito do seu intestino funcionar. Se ele alterou por algum motivo, né? Então, se ele era o intestino mais preso e começou a soltar mais, ou se era o intestino mais solto, começou a prender. Qualquer alteração no seu jeito, no seu padrão de funcionamento intestinal, é sinal de que você precisa também procurar o médico, né, coloproctologista, um gastro, algum especialista, para a gente investigar por que está acontecendo essa alteração. exatamente. Então, a alteração desse hábito intestinal é importantíssima, né? E outro sinal importante também, além da perda de sangue nas fezes, é a perda de peso involuntária, né? Então, aquela pessoa que de maneira nenhuma está fazendo regime, não está fazendo uma atividade física exaustiva ou intensa que leve à perda de peso, e de repente ela começa a perceber que as roupas ficaram largas, que o cinto está apertando no furo mais apertado, né? Uhum. Que está ficando com a pele um pouco mais flácida. Tudo isso também seria um sinal de alarme, né, Fernando? A Débora que perguntou, Débora Rodrigues, perguntou qual que é a idade que acomete mais a doença, né? Eu até falei isso hoje no meu post do Instagram, que assim, que não tem uma idade mais, né, assim, específica. Assim, eu sou jovem, eu não tenho que preocupar com câncer de intestino. Não, atualmente a gente tem feito diagnósticos mais precoces em pessoas mais jovens de lesões malignas do intestino. Mas é claro que a gente tem uma estatística onde essas lesões elas acometem com mais frequência, né? Então, a partir aí, tradicionalmente, a partir da sexta década de vida, né, é mais comum da gente ter o aparecimento do câncer de intestino mais comum que existe, que é o câncer de intestino do tipo esporádico, que é aquele que você não tem ninguém na família e que de repente vai desenvolver um câncer de intestino. Então, esse é o tipo de câncer de intestino mais comum, que é chamado câncer coloretal esporádico, né? E ele acontece habitualmente na sexta década de vida. Então, acima de 50, 60 anos. E é por isso que a prevenção para essas pessoas, para os familiares dessas pessoas, começam aos 40 anos, né? Ou 10 anos antes do aparecimento da lesão dessas pessoas. Até, gente, assim, se vocês quiserem já também fazendo perguntas, à medida que a gente puder ir respondendo aqui, vocês podem ficar à vontade, viu? Isso que é um bate-papo e o objetivo é esclarecer mesmo a dúvida de cada um, tá bom? Não, é isso mesmo. Então, podem mandando suas perguntas, né? Agradecendo aí o carinho das pessoas aí que estão nos dando um apoio, né? A Andréia, agradecemos aí o apoio, mandou aí para a gente um elogio. A Mariana, que está também aí sempre conosco. A Mariana, É, hoje eu fiz a copia da mãe dela, deu tudo certo, graças a Deus, está tudo bem. Inclusive, a mãe dela, ela não vai achar muito de falar, não, está completando 5 anos de tratamento de câncer de sigmoide e venceu, né? Hoje fazendo a colônia de controle, sem nenhuma alteração, graças a Deus, está podendo bater o sininho aí, ó, dos 5 anos pós-tratamento. bom demais, né? É muito gratificante. É Né? sempre um desafio, né, Fábio? Assim, quando a gente tem o diagnóstico, né, para dar essa notícia para a família, é muito desafiador, né? Não é uma notícia que a gente quer dar, né, para nenhum Uhum. paciente, viu, pessoal? Mas, assim, ao mesmo tempo, quando a gente dá essa notícia, a gente dá com muita confiança de que é um câncer completamente tratável, né? E que existem muitas possibilidades de tratamento. Inclusive, Fábio, acho que a gente podia até começar a falar sobre as possibilidades de tratamento, né, do câncer do intestino. Antes, deixa eu só comentar aqui, ó, a Laísa Uhum. está perguntando aqui, acho que está dentro dessa fase ainda, se é necessário uma consulta de rotina com o proctologista. Pelo que eu entendi, acho que ela está querendo dizer se é necessário uma consulta igual ao ginecologista, igual existe com
o urologista, o cardiologista, aquela questão de check-up? Qual que é a orientação? Olha, tá indicado sim, sabe, ô Laís, e todo mundo que nos assiste, tá indicado a gente ter sim na vida adulta, né? Especialmente quando você não tem nenhum caso de câncer na família, de câncer de intestino, ou nenhum outro tipo de câncer, nem ginecológico, nem de nenhum outro lugar na família, é indicado que você procure sim um coloproctologista especificamente para fazer a prevenção a partir dos 45 anos de idade, sabe? Então, você vai fazer, né, a sua consulta, ele vai indicar qual que é o melhor exame de rastreamento no seu caso, né? O melhor exame para o seu caso pode não ser o melhor exame para todo mundo, isso é importante a gente falar, né? A gente sabe que existe um exame que é o melhor exame de prevenção, que no caso é a colonoscopia, mas nem sempre ele é o mais indicado na sua idade. Às vezes a gente vai começar com outros tipos de rastreamento, principalmente se você é mais jovem, né, e não tem nenhum outro sintoma. Mas isso quem vai poder te falar melhor é o coloproctologista, tá bom? O Vitor está falando aqui também, então entrando nessa parte aí da prevenção, né, Fernando? Que a gente ia Aham, falar. E aí o isso. Vitor, que foi nosso aluno, abraço para o Vitor, Ei, está Vitor. perguntando qual que é a importância do rastreio com a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E para qual população ela está indicada? Ele acha interessante debater isso. Eu também acho, porque é o seguinte: a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ela tem um valor de rastreamento quando você vai fazer uma amostragem populacional, né? E é um exame de baixo custo, tá certo? Uhum. Então, para pessoas de médio risco, que não tem nenhum outro fator associado, nenhum outro sintoma associado, há alguns países que estudam isso, têm isso de maneira, tratam isso de maneira epidemiológica, o rastreamento como uma questão epidemiológica. Eles usam o sangue oculto nas fezes, mas ele tem que estar sempre acompanhado de uma retossigmoidoscopia flexível, tá? E esse exame, para ele ser considerado satisfatório e ter feito a prevenção de maneira adequada, ele tem que ser negativo por 3 anos consecutivos, tá? Associado à ausência de pólipos no reto e no sigmoide. Então, percebam, ele é um exame que, para estudar uma população com baixo risco, ou com médio risco, como ele é feito, ele tem um valor, porque ele vai ter a questão do impacto do custo efetivo do exame. Tá? Não sei se isso é fácil de entender, mas é assim, é um exame barato que vai rastrear a maioria dos pacientes que tiver câncer, mas já no estágio mais avançado. Para efeito de diagnóstico, e principalmente quando ele é utilizado, a gente vê isso muito na prática clínica, o sangue oculto, às vezes, ele é utilizado para o paciente que já teve uma queixa de sangue nas fezes. E E aí, aí ele neste deixa caso, de ser oculto, né, Fábio? ele não é mais oculto, então ele não tem mais nenhuma validade, porque ele já foi visto. Então, o sangue oculto ele tem que ser muito bem indicado e precisa ter esse critério de segmento. E aí, eu acho que agora a Fernanda pode nos dizer qual seria o melhor exame para fazer o rastreamento de uma pessoa que não tem sintomas, que foi lá no seu consultório, a partir daquela pergunta da Laís. Vim fazer a minha primeira consulta com o proctologista de check-up. Então, aí vai depender da idade, né, Fábio? Isso aí que a gente estava falando, né? A idade, ela entra mesmo nos guidelines de recomendação de qual que é o seu rastreamento preferencial. Então, é por isso que eu falei que isso vai depender muito, assim, da idade com que você procurou o coloprocto e se você não está tendo nenhum tipo de sintoma. Isso porque, se eu já tenho algum tipo de sintoma, alguma alteração do hábito intestinal, se eu já tenho sangramento, não adianta mais eu fazer o sangue oculto nas fezes. Entendeu, pessoal? Então, para ficar bem claro, olha só. O sangue oculto nas fezes, ele tem uma validade muito boa para um estudo populacional, para um paciente que não tem nenhum tipo de sintoma. Ó, não estou sentindo nada, nada. Nunca senti. Meu intestino é ótimo, não estou sentindo nada. Ele vem desse jeito ótimo a minha vida toda. Não tem nenhum caso de câncer na família, nem câncer, nem coloretal, nenhum outro tipo de câncer relacionado aos cânceres de intestino. Então, nesse caso, e também não estou sentindo nada, nesse caso, o sangue oculto nas fezes tem uma validade. Naquele paciente que já te procurou, porque
eu tenho uma alteração do meu hábito intestinal, ou eu sangrei pelas fezes, eu não vou fazer mais o sangue oculto, ele não tem mais validade diagnóstica e nem de rastreamento para lesões precoces do intestino, entendeu, pessoal? Então, nesse caso, eu teria que fazer mesmo, no mínimo, uma retossigmoidoscopia flexível, no mínimo. A depender dos outros sintomas e dos outros fatores de risco que você tiver, aí já vai estar indicado a colonoscopia mesmo, que é o melhor exame, tá bom? Acho que ficou Beleza. claro, assim, né? Acho que ficou assim. Mandar um abraço para o nosso amigo Vidal, que está aí Ei, também nos Vidal. acompanhando, fala proctologista, Marília, minha importante aqui amiga. em Divinópolis. Marília, minha esposa, beijo. Então é o seguinte, vamos continuar aqui. A colonoscopia, ela é um exame que é o melhor indicado para rastreamento e para descoberta precoce de lesões. E para o Mas, tratamento, Fernanda, né, das lesões iniciais. mas eu tenho uma paciente que tem 95 anos e que teve um sangramento pelas fezes e pelo exame proctológico local, a gente não identificou a causa. Ela tem um risco cirúrgico, ela tem uma condição clínica moderada. Essa paciente de 95 anos, que teve um sangramento, ela precisa ser investigada a fundo? Aí vai Perguntinha depender também, é caprichosa. difícil. Aí eu vou responder assim, meio que particularmente mesmo, né? Vai depender muito do status de saúde, né? Da performance dessa paciente. Se ela é uma paciente ativa, porque a gente sabe, né, Fábio, que hoje idade não é documento de nada, né? Se a gente tem a população, ela tem envelhecido, né? E por isso também a gente tem desenvolvido mais tumores, né, de outras localizações também, não só intestinais. Mas, assim, como a população tem envelhecido, a gente tem feito mesmo exames em pacientes mais idosos, né? Eles já saem daqueles guidelines, daquelas recomendações de rastreamento populacional, mas quando a gente recebe esse paciente no consultório, ou recebe por ter que fazer uma avaliação aí no hospital, né, a pedido de algum colega, então, esse paciente ele já fica individual, ele não está mais nos protocolos de rastreamento populacional. E aí a gente tem que avaliar aquele caso específico. Como a população tem envelhecido e tem envelhecido melhor, então, às vezes, a gente pode ter um paciente de 90 anos, mas que a idade biológica dele é 90 anos, mas que a idade de fato dele não corresponde àquela idade cronológica, né? A idade biológica dele é uma idade menor. Então, nesse paciente, às vezes eu posso sim indicar uma colonoscopia, se ele for um paciente superativo, não tiver grandes comorbidades, não é impedimento a idade dele para se fazer a colonoscopia, né? E é interessante a gente falar porque às vezes o pessoal fica com medo de fazer a colonoscopia, né? E não tem que ter medo nenhum. O que é chato do exame é o preparo, né? Que ele pode fazer uma desidratação abrupta nesses pacientes. E esses pacientes, se tiver alguma outra comorbidade, principalmente cardiovascular, ele pode ter alguma repercussão hemodinâmica, uma repercussão, assim, o coração pode sentir um pouquinho, o rim pode sentir um pouquinho, a depender do preparo que foi indicado. Mas às vezes a gente vai fazer, a gente sabe, né, Fábio, que existem vários tipos de preparo, e às vezes preparos que não vão comprometer tanto a saúde cardiovascular desse paciente. A gente pode fazer um preparo fracionado, um preparo que vai demorar mais tempo para a gente ter uma restrição dietética de um tempo maior. Esse paciente vai sentir menos o exame, menos o preparo. Isso vai fazer com que a gente consiga limpar o intestino dele de uma maneira mais suave e ele consiga ir para o exame com pouquíssimas repercussões cardiovasculares. Então, não tem que ter medo da colonoscopia. O que é temerário na colonoscopia é o mal-estar que pode causar pela desidratação abrupta que causa alguns tipos de preparo. Mas a gente sabe que nem todo preparo vai causar essa desidratação, e principalmente quando acompanhado por um médico especialista, a gente vai poder indicar o preparo melhor para aquele paciente, para aquela condição. E isso a Por gente isso vai que é conseguir importante a fazer um exame consulta melhor. pré-colono, né? Oi? Por isso que é importante uma consulta pré-colono, né? E não É, assim, tem que fazer um exame de uma vez e tal. Eu acho que é é. importantíssimo nesse sentido. E aí eu acho que tem alguns macetes e algumas dicas até para a questão desse impacto do preparo. Realmente é fundamental que o intestino esteja totalmente limpo, para que a gente possa realmente identificar lesões
pequenas. E quando eu digo pequenas, são 3 milímetros, são 5 milímetros, tá? São lesões que essas sim que a gente vai estar atuando efetivamente na prevenção do câncer de intestino e garantindo que a pessoa vai ter um tempo livre de desenvolvimento de pólipos e isso vai espaçar ainda mais o tempo entre uma colonoscopia e outra. E Uhum. aí, para minimizar o impacto do preparo e tirar um pouco desse mito, eu acho que é importantíssimo, eu oriento muito isso. O paciente tem que se hidratar muito, e não é só na véspera, não. Você já vai programar uma colonoscopia, programa se hidratar mais uns 4, 5 dias antes, né? O seu organismo já ter uma reserva a mais de líquidos, para que quando o preparo, né, limpar o seu intestino, você perder a água que vai sair junto ali com o preparo, você não sofra o impacto dessa desidratação, e aí isso fica menos desconfortável. O desconfortável, eu percebo que não é o paciente ir tanto ao banheiro com a limpeza do intestino, é a sensação de A fraqueza, que às vezes fraqueza, é, a boca justamente. seca, né? É, Aquela que pode ficar mais prostrado. E é isso que a gente, hidratando bem na véspera, não só um dia antes, 3, 4 dias antes, aí a gente consegue minimizar. Além disso, caprichar na dieta, tá? Na dieta, e na dieta não quer dizer jejum. O pessoal às vezes e nem quer confunde. dizer só líquido, né, Fábio? Isso também é importante falar. Não Exatamente. quer dizer só líquido. É importante que seja uma alimentação para que você não fique privado ali de carboidratos, né, de alimentos que vão te dar energia, né, de curto prazo, mas que não tenham resíduos. Então é importante que Uhum. sejam alimentos que tragam energia, mas sem resíduos. E a gente encontra isso Exatamente. no purê de batata, no macarrão, nos carboidratos que são de mais fácil digestão. Aqueles que você consegue ver que na própria boca ele já praticamente desaparece, eles são os ideais para o dia do preparo da colônia. Então é importantíssimo isso, porque a partir do momento que você entende que o preparo não é só ir ao banheiro, você tem que diminuir esse impacto da desidratação e da fraqueza que dá, da falta de caloria mesmo, aí a colônia não fica nada insuportável. É uma E no dia experiência da que dá para colônia, passar por ela sem maiores repercussões, né? né, Olha, Fábio, a Marília está perguntando aqui, ó, se os clínicos também devem pedir colono de rotina ou mandar para a gente, né, fazer esse pedido, né? E a idade melhor de rastreio. Então, assim, ó, ó, não tem nenhuma contraindicação do clínico, né, que já conhece o paciente, já acompanha ele por um longo período, pedir esse exame de rastreamento. A gente tem, habitualmente, né, a idade de 50 anos como a idade de rastreamento para aquele paciente, igual eu já comentei, que não tem nenhum fator de risco a mais, né, então não tem história familiar, né, para os pacientes de baixo risco que não sentem nada. Para esses pacientes, a partir de 50 anos, a colono já é um excelente exame de rastreio, o melhor deles, inclusive. Pode ser pedido pelo clínico, sim, que acompanha. Agora, se tiver alguma alteração de hábito intestinal nos pacientes abaixo dessa idade, né? Aí quiser uma opinião para ver, ou então nos pacientes já muito acima, né? Que esses casos de exceção que a gente está comentando, para a gente indicar um preparo melhor, preparar melhor esse paciente, aí com certeza seria interessante que esse paciente fosse encaminhado para o especialista. Desde 2018, essa idade de 50 anos tem sido tendenciada, né, a diminuir em 5 anos, para 45 anos, isso já é uma recomendação dos Estados Unidos, né? Não é ainda absorvida em todo mundo, mas já é uma tendência. Eu acho que isso vai ser questão de tempo para mudar mesmo. O que você acha, Fábio? eu acho que a idade tem que abaixar para 45 mesmo. Mas são estudos americanos que são divergentes dos estudos europeus. Mas a sociedade brasileira, a princípio, ela tem o mesmo estilo de vida da sociedade americana, né? Exatamente. É, Então, falando de uma maneira geral, a prevenção ela está relacionada não só ao fato de se fazer a colonoscopia mais cedo, mas também está muito relacionada aos hábitos de vida, é tá? Então é fundamental. muito importante que a gente tenha consciência de que não é só fazendo exames que a gente vai prevenir o câncer de intestino. A gente previne o câncer de intestino no nosso dia a dia. A gente previne o nosso câncer de intestino praticando atividade física regularmente, tá? E de intensidade Fazendo moderada, né, Fábio? Importante falar, não adianta exatamente. uma caminhadinha leve, viu, gente? Aliás, a caminhadinha leve, ela é melhor do que não fazer nada, mas assim, como medidas de prevenção, de melhora da imunidade, a gente sabe
que a atividade física moderada ela é mais eficaz, né? É importante a gente falar isso também. Exatamente. A atividade física, alimentação saudável, rica em Uhum, fibras, a ingesta de líquidos em abundância, porque os líquidos, eles permitem que as fezes fiquem mais pastosas, isso acelera o trânsito intestinal, as fezes não ficando muito tempo paradas no intestino é também fator de proteção, então ter um hábito intestinal mais regular, com as fezes mais pastosas, evitar a constipação, isso é importantíssimo. Com relação ainda à alimentação, a gente já sabe que a carne vermelha, ela é um agente que pode causar, pode ser um fator que predispõe intestino, as carnes embutidas, todos aqueles alimentos processados. Então, isso também deve ser evitado. É igual falar assim, ó, não quero ter câncer de pulmão, então não fume. Não quer ter câncer de intestino, já se sabe que não deve ter uma ingesta excessiva desse tipo de alimento. Além disso, falei de cigarro, o tabagismo também é fator de risco para o câncer de intestino, assim como o descontrole da diabetes, obesidade, e as doenças inflamatórias intestinais, né, Fernanda? Fala para a gente também com um pouquinho. certeza. Bom, sobre as doenças inflamatórias intestinais, né, essa atividade mantida de inflamação na parede do intestino, que é provocada por esse tipo de doença, né, de inflamação do intestino, que é o Crohn e a retocolite ulcerativa, ela aumenta a chance de ocorrer alguma displasia, alguma alteração nessas células que estão habitualmente inflamadas. E isso aumenta o risco da pessoa que tem a doença inflamatória ter um câncer intestinal, né? Então, claro que os pacientes que têm a doença inflamatória do intestino devem começar as suas colonoscopias, tanto de controle da doença como de prevenção do câncer coloretal mais cedo, devem ser seguidos por especialistas e especialistas que se especializaram, subespecializaram em tratamento de doença inflamatória intestinal, né? Isso também é muito importante, porque a gente sabe que tem umas especificidades próprias da doença inflamatória intestinal, isso não está na prática de qualquer especialista, né? Nem gastro, nem coloprocto. Se no seu consultório, né, de repente, você não trata muito doença inflamatória, às vezes você pode perder alguma das especificidades, né? Então é super importante essa aderência ao controle, ao tratamento do paciente que tem qualquer tipo de doença crônica. A mesma coisa do paciente com diabetes e pressão alta, ele tem que ter um clínico para acompanhar isso de perto, né? Não tem dúvida. Tudo no sentido de a gente ter um melhor controle e com isso ter uma melhor prevenção das complicações da evolução daquela doença crônica, né? Exatamente. Ah, Jaque, o problema é o medo. Jaque, larga de medo. Larga de medo. Vamos prevenir que é melhor, É né? mais arriscado você ir daqui de Divinópolis para o Rio de Janeiro e sofrer um acidente de carro, pelas estatísticas, do que uma colonoscopia apresentar uma complicação. Exatamente. Então, quantas pessoas não vão para o Rio de Janeiro? Né? Então, é importante esse tipo de análise, porque o risco é muito pequeno de uma Muito pequeno. complicação. Existe, Muito existe, baixo. mas de torno de 1 a 3%. E a complicação, que quando você tem um contato amistoso com o seu médico, uma relação harmoniosa, mesmo que haja alguma complicação, é uma complicação tornável, é uma complicação que é passível de tratamento também. Né? Então é importante isso ficar orientado. Mas, Fernanda, vamos falar um pouquinho agora. A gente já fez o diagnóstico e a gente agora está com o paciente que chegou, acabou de ter um diagnóstico de câncer de intestino. Uhum. E, independente da questão técnica, esse paciente, quando ele recebe a notícia, o mais importante é o acolhimento, né? E Uhum. a sensibilidade, não só com ele, mas com os familiares, porque a Uhum. pessoa que recebe o diagnóstico de câncer, realmente o chão abre na frente dela e ela fica no abismo, né? E aí cabe a nós, profissionais, amigos, estendemos essa mão para podermos captar essa pessoa e trazê-la para um tratamento digno e sempre buscando a cura. Uhum. Lembrando que, na premissa, curar, né, nem sempre é o que nós vamos conseguir, mas tratar e cuidar sempre, né? Sim. Então, Fernanda, conta para a gente. O paciente recebeu o diagnóstico de câncer de intestino e chegou para ser atendida por você. Como começa essa batalha?
Bom, a primeira coisa, né, é a gente não negar o diagnóstico, né, e não esconder isso nem do paciente, nem do familiar. A gente sabe que é um desafio, né, é uma notícia que a gente, enquanto profissional que faz o exame, a gente não gosta de dar, né, mas não é, a gente não quer só dar, né, claro, a gente só quer dar notícia boa, mas o mais importante é que a gente também não quebre essa confiança, isso que a gente comentou, né, do paciente conosco, né, e da família conosco, escondendo nenhum tipo de diagnóstico. Isso não é possível mais, né, no dia a dia. É importante a gente acolher, a gente explicar quais serão as etapas do tratamento, né, para aquele tipo de lesão, e a partir daquelas etapas esclarecer todas as dúvidas, né, tanto do paciente quanto dos familiares. As dúvidas são enormes, né, e são cumulativas. Então, primeiro tem o medo, o chão abre na frente do paciente, do familiar, igual você falou, mas o importante é a gente estar junto e entender que aquilo ali é um processo que está só iniciando e que junto com toda uma equipe multiprofissional, a gente pode dar um melhor atendimento para aquele paciente, né? Um atendimento de acordo, né? Um atendimento humanizado para aquele paciente, né? Cada vez mais, né, Fábio, o tratamento oncológico, o tratamento do câncer, ele é um tratamento multidisciplinar. Então, a gente tem o psicólogo que ajuda, o enfermeiro que ajuda, a equipe de cuidados paliativos, que quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente não está falando de pacientes em final de vida, né? A gente está falando de ressignificação de doença, de vida, de tudo, né? De uma realidade nova para aquele paciente, para aquela família. E não de fim de vida, né? Então, a gente precisa mesmo do apoio do nutricionista, do apoio dos familiares. Isso é fundamental para que o tratamento seja bem sucedido. Então, que ótimo. Eu acho que isso é importantíssimo. E a gente, enquanto cirurgião, no tratamento do câncer de intestino, né, Oi, Aline. a gente deve orquestrar essa situação, né? Porque é um tratamento multidisciplinar, mas que a busca da cura, ela efetivamente passa pela cirurgia, né? Uhum, E a uhum. cirurgia deve ser planejada, deve ser estudada, discutida, e deve ser sempre apresentada ao paciente os riscos, os benefícios, as complicações, né, as possibilidades de tratamento, né, as vias de acesso com que esse tratamento pode ser realizado. E é importante a gente sempre mostrar para o paciente que a cirurgia não é a pior parte da história. A pior parte da história seria não ter tratamento, né? Exatamente. Uhum. Não, o paciente às vezes está preocupado, mas eu queria só fazer quimioterapia, por exemplo, ou eu não quero operar, ou o medo da bolsa de colostomia, que também é algo que assombra os pacientes, né? Então, vou tentar explicar um pouquinho sobre isso, depois nós vamos debater um pouquinho também. A questão da cirurgia, pessoal, no câncer de intestino, é curativa, né? Feliz é o caso passível de para que a gente possa buscar a cura. Mas sempre vai precisar de quimioterapia ou de radioterapia? Nem sempre, tá? A quimioterapia e a radioterapia a gente reserva para os casos um pouco mais avançados. E isso a gente descobre com o estadiamento, né, que são os exames que são feitos antes da cirurgia, e também com o resultado ativo da peça cirúrgica, que vai mostrar realmente qual é a extensão daquela doença local e os exames de imagem que vão mostrar qual a extensão daquela doença de maneira global, sistêmica no organismo, né? Então, a questão que a gente deve abordar com o paciente é realmente nós devemos planejar uma cirurgia segura, uma cirurgia que seja efetiva. Então, o paciente deve ser preparado para isso. E nesse preparo, a equipe multidisciplinar é importantíssima. É muito importante que ele seja bem nutrido, é muito importante que ele seja habilitado fisicamente, então é necessária fisioterapia, é necessária atividade para que ele mantenha a sua atividade ventilatória, a sua atividade motora, né? Para que ele vá se condicionando para receber o impacto do dia, que não é o fim, né? É o meio, e às vezes pode ser ainda em etapas, porque pode ser cirurgias em etapas, podem ser Exatamente. necessárias
podem ser necessárias ostomias provisórias, podem ser necessárias ostomias definitivas, que não é sempre, né? Recentemente, na Laprocto, a gente teve uma live com o Juliano falando de ostomias, foi muito boa, né? A Laprocto, para quem não conhece, é a Liga Acadêmica de Coloproctologia da Faculdade de Medicina da UFSJ, que vem prestado um grande serviço à sociedade acadêmica e também à sociedade como um todo, nessa semana, nesse mês todo de setembro, fazendo aí a campanha de prevenção de câncer de intestino, que é encabeçada aí pela Fernanda, que está de parabéns também. Mas, Fê, fala para a gente dessa questão do tratamento. A cirurgia é o fim, é o meio, é o que preocupa? Como que a gente tranquiliza o paciente quanto à cirurgia? A questão de via de acesso, a questão das técnicas minimamente invasivas. Fala um pouquinho Isso. sobre isso. Mas tem evoluído muito, né, gente? Assim, o tratamento do câncer de intestino, especialmente do câncer de reto, tem evoluído muito, né? Então, a cirurgia, ela pode ser só um meio, né? Assim, teve o diagnóstico, vamos operar, e depois pode ser que precise de um tratamento complementar com a quimioterapia. Ou, às vezes, ela pode ser o passo final. Assim, primeiro o paciente tem o diagnóstico, depois ele vai fazer o tratamento com a rádio e a quimioterapia, e no final, se necessário, operar, né? Na maioria das vezes, né, operar nesse contexto do câncer de reto, em alguns casos de exceção não operar, né? Mas as técnicas cirúrgicas, elas também avançaram muito, né? Antigamente era só barriga aberta, hoje a gente tem a videocirurgia como uma via de acesso muito difundida, muito boa, com uma recuperação mais rápida dos pacientes, com benefício comprovado nesse sentido de recuperação mais rápida do paciente, né? Além da cirurgia laparoscópica, que é a videocirurgia, a gente tem as cirurgias transanais, a gente até fez um caso recente aí no hospital, né, Fábio? Que a gente usa uma plataforma específica que coloca por dentro do ânus do paciente e opera por dentro dessa plataforma. A gente tem a cirurgia robótica, né, avançando cada vez mais, especialmente quando as lesões elas acontecem lá no fundinho da pelve do paciente, que o acesso é difícil para a gente operar com a mão, é difícil a gente operar com a cirurgia de vídeo. Então, o robô ele tem uns movimentos que são próprios dele, né? Então, a gente acaba tendo uma excelente aplicabilidade do robô nesse sentido, quando a nossa mão ela é muito grande ou o nosso movimento de punho ele é muito restrito naquela cavidade tão pequena, né, que é a pelve do paciente. Nos tumores de reto baixo, ultra baixo, nos pacientes mais obesos, né, que nos dificulta também de chegar a fazer uma cirurgia com uma margem segura, mais adequada nesses casos. Então, assim, ó, a cirurgia ela pode ser um meio, ela pode ser um fim, e ela pode nem ser necessária em alguns casos específicos, né, gente? O que é importante é a gente estar acompanhado por um coloproctologista, por um cirurgião oncológico, um especialista cirúrgico nessa área, e também toda a equipe multidisciplinar que acompanha, como a gente mesmo comentou, o estomaterapeuta. É muito assim importante, toda cirurgia intestinal, a gente contar com esse tipo de profissional, enfermeiro, né? Faz toda Também, com um oncologista, com certeza, né? E faz toda a diferença. E a gente tá com o diálogo aberto, né? É tão importante a gente poder contar com o oncologista no pré-operatório e não só no pós-operatório, né? Para a gente ter essas decisões compartilhadas junto com o paciente também, que tem a opinião dele, tem a vontade dele, que muitas vezes tem que ser respeitada, né? A gente tem que colocar todas as possibilidades e deixar o paciente dentro daquelas possibilidades, né? Escolher, porque na verdade isso está acontecendo com ele, com a família, né? Então é sempre uma decisão compartilhada. O que eu estou querendo Eu acho que é dizer, interessante assim, o pessoal ver. Olha só, rapidinho. Eu tive uma ideia aqui, só para mostrar para o público, quem não é da área médica, para entender quantos médicos de especialidades diferentes estão envolvidos no tratamento de uma única pessoa com câncer coloretal. Então, vamos enumerar aqui, ó. Para o diagnóstico, vamos supor que foi feita uma colonoscopia. Pode ter sido o endoscopista ou o proctologista. Então, ele fez o diagnóstico, ele passou com o cirurgião, que vai atender esse paciente e vai operá-lo com outro cirurgião. Então, já foram 3. uhum, Antes da cirurgia foi feito o estadiamento, que foi necessário o radiologista.
Uhum. Então, claro, eventualmente ele precisou de fazer radioterapia e quimioterapia antes da cirurgia. Então ele passou no oncologista e no radioterapeuta. E depois que tudo foi feito, a peça dele ainda foi analisada pelo E ainda pode ser patologista. avaliado pelo psicólogo antes, pelo enfermeiro, estomoterapeuta, pela nutricionista, né? Então aí, Já encheu duas mãos. é, Tá vendo? Então, pessoal, é um trabalho complexo, é um trabalho que exige dedicação, mas é um trabalho que a gente gosta de fazer e é aquilo que nós nos sentimos vocacionados a fazer. Então, o paciente tem que se sentir acolhido e essa é a nossa função, né? Acolher o paciente e garantir que ele vai receber essa assistência com a melhor qualidade possível para que o tratamento seja feito com o melhor resultado possível. é isso. Eu acho, né, Fábio, que a gente nem vê o tempo passar, olha só, já está dando quase uma hora aí de conversa, né? A gente podia ficar ainda a Eu acho que eu já noite vou até toda. chamar o Rubens aqui de novo para fazer as considerações antes que o Isso, Instagram contrate a gente para ir para o YouTube. é isso. Um beijo. Fernanda, agradeço, viu? Agradeço a todos que participaram. A Cláudia chegou aí, ó, mandou um obrigado aí pra gente. A Andréia está contando do pai dela também, da questão da colostomia. Eu Isso. acho que nós estamos abertos, é fácil nos encontrar. Qualquer dúvida, é muito fácil procurar aqui o Complexo de Saúde São João de Deus também. Nós estamos nos consultórios, tá? E estamos aqui para poder tirar essas dúvidas. Um abraço, Fernanda, mais uma vez, minha Obrigada. parceira sempre. É É isso. muito bom poder compartilhar com você essa live aqui e poder explicar para o pessoal aí um pouquinho do câncer coloretal. É Beijo a isso. Vamos seguir todos. na Um abraço. prevenção, viu, gente? Setembro Verde, é isso mesmo. Valeu. Valeu. Doutora Fernanda Elias, muito Oi, obrigado por Rose. compartilhar conosco todo o conhecimento, viu? Eu estava aqui do lado, Obrigada eu. acompanhando a transmissão, tá? Vocês têm um conhecimento fantástico, né, a respeito desse assunto, que é um assunto tão delicado, né? Às vezes as pessoas ficam, têm tanta dificuldade em tratar a respeito desse assunto. Nós que tivemos aí alguns picos de audiência interessantes durante toda a transmissão, com certeza essas pessoas que acompanharam conosco nesses últimos minutos esclareceram muitas dúvidas a respeito desse importante tratamento do colo retal. Beleza. Obrigada, Rubens, mais uma vez, a toda a equipe. Bom trabalho. Eu acho que esse momento de lives com os profissionais da saúde são sempre muito legais, viu? Continue com o projeto aí que todo mundo agradece. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite ao pessoal. É isso. Obrigado, doutora Fernanda. Obrigado também ao doutor Fábio, que esteve aqui conosco, né, durante essa transmissão. Não poderia deixar de registrar a presença da nossa diretora-presidente do Complexo de Saúde São João de Deus, a Elis Regina Guimarães, que nesse Oi, momento Elise. entrou dando parabéns a vocês, tá? Pela transmissão, pelo conhecimento, e dizendo aqui que é muito orgulho ter vocês fazendo parte do nosso corpo clínico. Muito obrigado Obrigada. O mesmo de orgulho é coração. nosso fazer parte. Tudo Obrigada. bem. Boa noite. Bom, nós vamos encerrando aqui, então, a nossa transmissão. Lembrando que toda terça-feira, então, nós temos o Projeto Saúde em Pauta, que traz para vocês muito conhecimento, muita informação a respeito de vários temas. E no próximo dia 29 de setembro, terça-feira que vem, às 19h30, nós estaremos aqui tratando a respeito do assunto da importância da nutrição hospitalar. E conosco estará aqui o médico Dr. Vinícius Azevedo Dias e a nutricionista aqui do Complexo de Saúde, Ana Paula Gomes e Cordeiro. Lembrando que a nossa transmissão ela fica salva aqui no nosso IGTV para que você possa compartilhar com todas as pessoas que não puderam assistir durante a transmissão ao vivo, certo? E também vai estar presente essa transmissão no nosso canal do YouTube. Basta você acessar, se inscrever e ativar o sininho. Assim, todos os vídeos do nosso Complexo de Saúde chegarão na telinha do seu celular no momento em que forem postados, tá ok? Muito obrigado mais uma vez a Elisa, a Andréia, que está participando conosco. Já respondi a pergunta da Andréia, né? Que a live ficará salva sim, tanto no nosso Instagram, quanto também no nosso YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Eu fico por aqui, mais uma vez, diretamente do Complexo de Saúde São João de Deus, o Complexo de Saúde da sua confiança. Obrigado a todos, boa noite.